pudesse orar nesse momento. Tenho certeza que Deus colocou a palavra dele no meu coração essa noite, mas que ele possa completar no coração dos irmãos também. Oremos. Pai querido, Pai bondoso, como é bom estarmos aqui na Tua casa, Senhor Deus, para juntos estarmos cultuando ao Teu santo nome. Receba este culto, Senhor Deus, do fundo do nosso coração, e que ele possa chegar como um cheiro suave, Senhor, até o Teu trono de graças. Abençoa, Senhor Deus, o Teu servo, que vai neste momento ministrar a Tua palavra, que ele seja um instrumento em Tuas santas mãos, que ele não fale de si mesmo, mas sim tocado por Ti, Senhor Pai, que a Tua palavra, que será lida e explicada, fique gravada em nossos corações, para fazermos sempre a Tua vontade. Abençoa, Senhor Deus, os nossos visitantes, aquelas pessoas que estão aqui que ainda não são membros da igreja, que se sintam bem em nosso meio, Senhor Deus, que eles possam sentir que aqui é a casa do Senhor, que é a casa de oração, e estamos aqui juntos para render este culto a Ti. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o texto que Deus colocou no meu coração, ele está em Lucas 24, de 13 a 35. É um trecho muito conhecido nosso, porque a gente está na época da Páscoa, né? E é logo depois que Jesus ressuscitou, iam caminhando os discípulos pelo caminho de Emaús. Então, esse texto é conhecido como o caminho de Emaús. E quando o Carlos Marques falou comigo na segunda-feira, se eu poderia trazer essa meditação, eu fiquei pensando em várias coisas que eu poderia falar que tem tocado o meu coração. Mas parece que Deus vai confirmando ao longo do tempo na vida da gente algumas palavras que às vezes a gente vai se esquecendo. E se a gente olhar atentamente, a gente vai ler o texto, o caminho de Emaús, ele mostra muito isso, das pessoas que viveram com Cristo, das pessoas que caminharam com Cristo, mas duvidaram daquilo que Deus, né, fez com que Jesus estivesse aqui e fosse cumprido o plano que Ele colocou. Vamos ler juntos, acompanhando ali pela projeção. Acho que é melhor, não, pela projeção não dá. Então, eu vou lendo aqui e os irmãos vão acompanhando as suas Bíblias. Então, está em Lucas 24, a partir do versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não o achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer
tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava, quando nos expunham as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido. Eu posso colocar essa mensagem como uma conversa de Jesus com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Aqueles dois, eles estavam decepcionados com o que havia ocorrido. Criaram expectativas erradas, porque na expectativa de Deus, aquilo tudo teria que se cumprir, e era importante para que isso acontecesse. Mas alguns fatos desse caminho, né, é importante a gente olhar. Se a gente pensar no texto, ele está se tratando do terceiro dia. Para os judeus, 3 dias é o suficiente para acontecer alguma coisa. A pessoa só era considerada morta a partir do terceiro dia para os judeus. Então, naquele dia que eles caminhavam de volta para Emaús, era o dia em que eles estavam decepcionados, porque eles não viram nada acontecer. Eles não viram nada acontecer. E se a gente olhar pela parte histórica, né, Emaús fica a 11 quilômetros de Jerusalém. E eles não poderiam ter ido para Emaús no dia seguinte, porque seria sábado, né, a morte de Jesus, porque o judeu não anda 1 quilômetro no sábado. É tradição do judeu no sábado não fazer nenhum esforço que ultrapasse a 1 quilômetro. Estava lendo essas questões e são coisas interessantes. Então, por isso que se coloca que no domingo, que é o terceiro dia, eles caminhavam de volta para Emaús. Ou seja, alguns textos que eu li, algumas pessoas comentando, dizem que eles fugiram para Emaús, né? Alguns falam que é a fuga para Emaús, porque eles criaram uma expectativa, e essa expectativa não foi correspondida e eles retornaram para Emaús. Esse texto, ele fala de uma coisa que acontece muito nos dias de hoje: a desintegração da comunidade cristã, o esvaziamento do que a gente chama de comunidade cristã. Pessoas que se decepcionam com aquilo que criaram expectativas, mas não naquilo que Jesus falou conosco, e saem simplesmente da presença de Deus. E dizem: não vou fazer parte dessa comunidade, vou partir para uma outra comunidade, que talvez lá eu encontre alguma coisa específica. A gente pode comparar isso, mas a história nos relata isso. Mas, de repente, no caminho surge Jesus. Que bom que Jesus surge no caminho. E o comportamento de Jesus é uma coisa assim muito leve, se a gente pensar. Porque Jesus podia chegar assim para mim: vocês estão doidos, vocês não estão me vendo? Eu sou Jesus. Vocês não estão vendo que eu sou o Cristo? Mas ele não disse nada, ele não abriu a boca para nada, ele só simplesmente fez uma coisa: ele se aproximou, até grifei essa palavra aqui no meu caderno, e ele caminhou com eles. E uma outra coisa que ele fez também, uma outra palavra que ele usou, que ele colocou, que ele perguntou. Então grave essa palavra: Jesus se aproximou, Jesus caminhou com eles, andou com eles,
e Jesus perguntou, fez uma pergunta. Se a gente pensar na forma com que Jesus tratou os discípulos ali naquele momento, aqueles dois, a gente vai ver que Jesus criou um ambiente de fraternidade. Por que ele criou um ambiente de fraternidade? Porque, primeiro, ele chegou perto das pessoas, daqueles dois. Segundo, ele fez perguntas. E terceiro, ele caminhou com eles. E foram conversando, Ele não manteve a distância dessas pessoas. E aí a gente pode voltar um pouquinho. Quando eu falei para vocês que esse texto ele trata justamente, vamos dizer assim, do término que a gente imaginou, né, da comunidade cristã, foi onde a comunidade cristã, naquele contexto ali, se decepcionou, a gente começa a ver um outro movimento de Jesus, de quando a comunidade se desintegrou. Jesus começou a se aproximar. Jesus começou a caminhar com aqueles dois. E aí, a gente pode pensar, eu tenho pensado muito nisso, de que forma nós temos criado um ambiente para que as pessoas se aproximem de Cristo? De que forma eu e você também temos criado esse ambiente para nos aproximarmos de Cristo? Porque eu digo para os irmãos, não é só quem não conhece a Cristo que precisa se aproximar de Jesus. Somos nós, e todos os dias, porque a gente esquece como esses discípulos. Muitas vezes, nós não caminhamos junto com as pessoas. Muitas vezes, nós não nos aproximamos das pessoas. Quantas vezes eu fico olhando aqui várias pessoas que eu convivi durante a minha vida. Outras entraram agora, há pouco tempo. Mas quantas vezes houveram pessoas que estiveram na minha casa com os meus pais, eu era criança, mas eu via que se aproximavam, perguntavam a necessidade e caminhava com a gente, e a gente, hoje, né, a família toda é envolvida com a causa. E eu fico me perguntando, aonde que nós todos estamos nesse contexto hoje? Onde a gente vive um mundo muito vazio, carente, um mundo que realmente está entregue a tantas coisas, mas não consegue enxergar Cristo. No versículo 17, ele diz o seguinte: então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? Jesus dá uma oportunidade para que a gente exponha, e aí estou contextualizando, mas Jesus dá a oportunidade para eles exporem o que estavam sentindo. Jesus deu a oportunidade deles exporem toda aquela frustração, todo aquele sentimento, daquela experiência que eles consideravam ruim. Jesus deu aquela oportunidade. E aí eu faço outra pergunta: quantas vezes eu e você não damos a oportunidade das pessoas expressarem aquilo que elas sentem, aquilo que as preocupam, porque a gente não se aproximou de verdade? Às vezes a gente cria um pré-julgamento sobre o comportamento de alguém, sendo que a gente ainda nem compreendeu de fato o que aconteceu e o que houve com aquelas pessoas. Então é importante que a gente comece a pensar nesse trajeto de Jesus. Cleófas foi quem logo não duvidou, não pensou duas vezes. Ele era aquele que já falava logo, né? E ele falou do desapontamento dele. Ele falou justamente daquilo que tinha frustrado ele. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ver que Jesus se aproximou, ouviu, mas ele trouxe a Bíblia para o contexto.
Ele trouxe as escrituras para o contexto, porque ele diz nos versículos 25, de 25 a 27, ele diz o seguinte: então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de corações para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que seu respeito constava em todas as escrituras. Ou seja, aqueles dois conheciam as escrituras, mas não conseguiram ver que o plano de Deus ali já havia sido instaurado, já havia sido estabelecido. E a gente coloca assim, às vezes a gente quer anunciar Jesus, a gente quer falar de Jesus, tem gente que não conhece Jesus, né? E a gente tem aquele desejo, mas a gente quer logo colocar na mente das pessoas aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa, mas a gente nem se aproxima, a gente nem começa a falar. E aí, quando a gente já tem essa intimidade, essa aproximação, a gente sim consegue falar, a gente consegue fazer com que as pessoas entendam isso. Então, depois que Jesus criou um ambiente, depois que Jesus estava com eles ali junto, depois que Jesus já estava ciente, né, do que estava acontecendo, na verdade, se a gente pensar, Jesus é onisciente no presente, ele não precisava de nada daquilo, né? Ele simplesmente podia chegar, aparecer e ponto final, não, mas ele quis trazer para aqueles dois ali uma coisa muito importante, que era que nem sempre as nossas expectativas vão ser atendidas, porque o plano de Deus é muito maior do que qualquer expectativa que eu crie, que você crie. É preciso que algumas coisas aconteçam, é preciso que algumas coisas a gente passe, até decepções mesmo, para que a gente possa crescer, mas a gente precisa também buscar estar juntos, próximos, entendendo, desabafando, falando. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de expressar aquilo que sente. Sei que tem muitas pessoas que têm medo de ouvir um não, tem gente que tem medo de ouvir certas coisas, mas eu aprendi na vida que quando a gente está entregue, e quando a gente está disposto a ouvir Jesus, dói momentaneamente, porque depois a gente começa a entender aquilo que Ele planejou para mim e para você. E duas palavras que é importante a gente entender é o seguinte: saber não é entender. Saber não é entender. Eu posso saber muito de Bíblia, posso entender isso aqui de cabo a rabo, mas entender a palavra de Deus, entender a intenção de Jesus, às vezes fica complicado. Então, para que a gente consiga caminhar nesse caminho com Jesus, a gente precisa começar a entender qual é o plano que Ele tem para mim e para você. O que Ele espera de mim e de você? O que Ele espera de cada um de nós? E é engraçado que quando Jesus fala sobre isso, eles ficam constrangidos. É uma palavra que fala que eles ficam constrangidos também. Mas ainda não identificaram Jesus nesse processo. Eles não identificaram Jesus. Ou seja, Jesus veio calmo, ouviu o seu desabafo, falou com eles sobre o que eles não entenderam da palavra, mas eles ainda não tinham reconhecido Jesus. E aí eles convidam Jesus ao quê? Quem pode dizer o que eles convidam Jesus? Fica conosco. E convidam Jesus sem saber quem era Jesus. Se a gente olhar na Escritura, ele não é Jesus. Ainda para eles não era Jesus. Era alguém que eles tinham encontrado no caminho, que não era Jesus. E Jesus, quando está com eles,
na hora do jantar, e aí alguns estudiosos falam que Lucas propositalmente usou a palavra, deixa eu olhar aqui, ó. E aconteceu que quando estavam à mesa, aí se a gente pensar sobre a última ceia, né? Tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Eles só conheceram Jesus quando Jesus disse as mesmas palavras que eles tinham vivido lá atrás. Quando eles tinham vivido na última ceia de Jesus. Às vezes, ao longo da nossa jornada, ao longo do caminho, Jesus está próximo da gente. Às vezes não sempre, né? Sempre Jesus está próximo da gente. E a gente tema em falar sobre o que nós estamos descontentes, temamos em falar sobre aquilo que nos angustia, mas não entendemos, aí eu vou para o entender, o que Jesus realmente está falando com a gente. Não entendemos o plano de Deus para as nossas vidas. E aí nós ficamos travados ali, parados, estagnados nesse ponto. Por quê? A gente só usa a palavra saber. Nós sabemos que Jesus ressuscitou. Nós sabemos que Jesus veio para mim e para você. Mas nós não entendemos o que significa o sacrifício de Jesus na cruz. Nós não entendemos o plano de salvação de Jesus para as nossas vidas. E a gente não entende, aí vamos para nós que somos cristãos, a gente não entende que o nosso plano, o único propósito que a gente veio a esse mundo, não foi para ganhar grandes fortunas, não foi para ser, eu no meu caso, um professor reconhecido, não que eu seja, mas não foi para isso que eu vim a esse mundo, não foi para que tudo fosse vindo para mim como mérito, mas foi para que eu viesse trazendo também a esperança da salvação em Cristo Jesus. Esse é o maior plano da sua vida e da minha vida. Esse é o único plano que Deus tem para mim e para você. Jesus veio ao mundo, né? A música de domingo falou muito no meu coração. Por amor. Ele se entregou por cada um de nós. E mesmo Ele se entregando, nós somos capazes de duvidar daquilo que Ele faz nas nossas vidas. Nós somos capazes de expressar toda a nossa revolta, e a gente viveu um momento muito difícil, né, na política, nós vivemos um momento muito difícil também durante o Covid, em que o convívio foi ficando estreito, e isso tudo fez com que a gente esquecesse, de fato, que a única coisa que Deus quer de nós é que nós alcancemos vidas, é que nós nos aproximemos um dos outros, reconstruamos essa comunidade de fé, mas não uma comunidade para virar um clubezinho, né? Eu sempre falo isso, né? Não é uma comunidade para virar um clubezinho, não é uma coisa elitista, não é uma coisa para poucos, é para que a gente junto consiga ajudar e alcançar outras pessoas, é para que a gente junto consiga suportar uns aos outros, é para que a gente junto consiga, de fato, fazer com que as pessoas avancem. Ontem eu fiz um texto e mandei lá no grupo da juventude sobre o processo de conversão da minha família. Eu era muito pequeno porque bebê, né? Porque meus pais se converteram, eu era bebê. Na verdade, minha mãe estava grávida de mim. Mas a gente eu sinto e vi muito isso, o que o amor de Deus fez com a minha família, a transformação que Cristo fez na nossa família. Sentir. Porque, às vezes, a gente não tem a dimensão do que uma palavra que eu falo para alguém vai fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Eu, como professor hoje, eu tenho pouco tempo de professor, eu comecei a dar aula em 2015, e ano passado, no final do ano passado, um aluno me encontrou e eu falava muito de Deus para eles na sala de aula. Pessoas incrédulas, que não acreditavam em Cristo.
E um aluno me procurou e falou assim, professor, aquilo que você falou para mim, que eu nem lembrava. Sinceramente, eu nem lembrava. Fez a diferença na minha vida. Às vezes a gente tem a oportunidade, a gente tem o conhecimento da palavra, a gente sabe a palavra, mas não quer viver essa palavra. Não quer viver esse contexto, né, que Jesus coloca. E um contexto muito interessante, quando Jesus sumiu, né, a gente vê ali, né, quando Jesus sumiu dos olhos dele, era porque Jesus não precisava mais ficar ali, não. Jesus sumiu da vista deles porque eles reconheceram que era Jesus que estava com eles. E nesse mesmo passo eles fizeram o quê? Eles retornaram para onde? Para Jerusalém. Eles se arrependeram de ter duvidado de Deus, de ter duvidado do plano de Deus. Eles tiveram tempo de se arrepender do que eles duvidaram de que Cristo falava no coração deles. E eu estou contextualizando porque é a vida da gente. Não é diferente do que acontece na vida da gente. Não é muito longe da gente, não está longe da gente, está com a gente também. Nós vivemos em comunidade cristã. Se a gente vê as comunidades cristãs, elas estão alvo de Satanás 24 horas por dia, porque ele não quer ver ninguém se relacionando. Ele não quer ver ninguém se aproximando, não. Ele não quer ver a amizade de ninguém, não. Porque assim ele tem controle sobre o que você pensa, ele te massifica. Mas quando é Jesus que faz esse elo, Jesus que se aproxima da gente, a gente tem a possibilidade de fazer diferente. A gente tem a possibilidade de olhar para trás e voltar, eu sempre falo, ao primeiro amor. Voltar realmente a entender que tudo que eu faço, se não for para a honra e glória do nosso Deus, pode esquecer. Se o meu falar não for para glorificar a Deus, posso esquecer. E eu me cobro nisso. Eu também erro. Estou falando para os irmãos, mas essa palavra falou muito ao meu coração. E a gente precisa começar a voltar para Jerusalém. Voltar para Jerusalém não significa ir lá em Jerusalém. Acho que Dona Edna já foi, Dona Rosane, muitos aqui da igreja já foram várias vezes lá em Jerusalém, foram algumas vezes. Deve ser uma sensação muito boa. Mas a gente precisa voltar para olhar o plano de Deus para a minha vida. E a gente perguntar a Deus, Senhor, qual é o seu plano para a minha vida? Muitas pessoas falam que eu lido com muita gente mais velha que eu, né? Eu não tenho vergonha dos meus amigos acima de 90, de 95, eu adoro conversar, adoro falar. E uma das coisas que eu aprendi com essas pessoas, que é muito importante, é que as palavras ficam, mas os exemplos, eles permanecem dentro da gente. Quantas vezes, aqui na igreja mesmo, ou fora da igreja, pessoas que faziam, que pregavam o evangelho, seu João, né, seu Celso, que ia muito lá na congregação, pessoas que eu vivi, eles faziam e faziam com amor. E a coisa era muito mais difícil que hoje. Hoje você tem o WhatsApp, você pode mandar uma oração para alguém, pode conversar com alguém. E aí a gente vai perdendo as nossas referências. Vai perdendo o plano de Deus para as nossas vidas, porque a gente vai consumindo um eu. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar de mim, é tanto eu hoje, né? Tanto eu. Mas Jesus quer que você saia de você, se aproxime de alguém, reconstrua a sua comunidade de fé, reconstrua aquilo que foi destruído por uma dúvida, reconstrua aquilo que foi destruído
por uma decepção momentânea. Uma decepção que, para mim, foi inútil. Porque, primeiro, tem que estar no nosso coração o plano de Deus para as nossas vidas. Jesus usou a realidade para se aproximar das pessoas. Ele se aproximou das pessoas. Ele conversou com as pessoas. Depois Jesus trouxe a verdade da Bíblia, a verdade irrevogável sobre as nossas vidas. Jesus traz a celebração, mas não uma celebração individual, uma celebração compartilhada, porque ao partir do pão ele diz o seguinte: todos nós fazemos parte disso. E Jesus trouxe o aspecto da comunidade. Nós somos uma comunidade de fé. E uma comunidade de fé que não caminha junto, que não se aproxima, que não fale a verdade, uma comunidade que não entende o plano de Deus, não vai conseguir alcançar e ver o que Deus tem a fazer. E a gente precisa, de fato, voltar para Jerusalém e abrir os nossos olhos em todos os momentos de celebração e lembrar daquilo que Jesus fez em meu e seu lugar, da salvação que Ele nos outorgou, mas não uma salvação para que a gente fique só com a gente, mas para que a gente viva, de fato, esse Evangelho. Nesse momento eu queria que você curvasse a sua cabeça. Todos nós temos questões dentro de nós. Todos nós temos dificuldades. Todos nós passamos por momentos complicados no nosso dia a dia. Somos confrontados, duvidam da nossa fé, duvidam daquilo que nós acreditamos de fato, mas é preciso olhar para a cruz, enxergar que ela está vazia por um motivo. Ela está vazia para que eu e você possamos enxergar o que é a eternidade de verdade. Nós não caminhamos nesse mundo aqui. Às vezes eu estou preocupado com a minha vida financeira, com a minha conta bancária que não tem dinheiro. Às vezes eu estou preocupado com uma doença, claro, é uma coisa que me preocupa também. Mas eu não estou preocupado com os planos de Deus para a minha vida. Eu não tenho visto aquilo que Deus quer falar comigo. Às vezes Deus está tão próximo da gente, está bem próximo da gente, assim, conversando com a gente está expondo todas as nossas necessidades, está colocando nele todas as nossas expectativas, mas a gente não está entendendo o que ele tem falado conosco. A gente não está entendendo o plano dele para as nossas vidas. E entender o plano de Deus não é fácil não, porque ele cabe uma renúncia, ele cabe um esvaziamento assim de nós mesmos. Nós precisamos tirar de nós tantas coisas, nós precisamos sair de nós mesmos para poder enxergar o plano dele para as nossas vidas. Não é fácil esse caminho, não é fácil. Pessoas vão nos decepcionar. As pessoas vão nos decepcionar. Mas essa decepção ela não pode ser pautada em separarmos dessas pessoas. Ela precisa nos motivar a orar mais por essas pessoas e precisa trazer para a vida da gente também essa proximidade de entender o que o outro também pensa.
E é isso que esse caminho de Emaús me ensina. Me ensina que é preciso deixar Deus se aproximar. É preciso, em algum momento, também desabafar com Deus. Mas é preciso entender a sua palavra. É preciso compreender o que Ele diz de fato. É entender, não é saber. Não preciso saber, eu preciso entender. É preciso celebrar também, mas uma celebração partilhada. Uma celebração que não é individual, ela é compartilhada. E é preciso que nós trabalhemos a nossa comunidade de fé. É preciso que a gente viva o cristianismo na íntegra, sem vaidade. E a gente enxergue o plano de Deus para as nossas vidas. Senhor, te entregamos, ó Deus, os nossos corações. Tu é onipresente, onisciente, onipotente. Tu sabe de todas as coisas que passam com cada um de nós. Nós não precisamos abrir a boca sequer para falar, mas entendemos que precisamos entregar ao Senhor as angústias, as tristezas. Precisamos entregar ao Senhor tudo, porque sem essa entrega, ó Deus, nós prendemos isso nas nossas mãos, ó Deus, e o Senhor não consegue fazer o Teu plano ser cumprido nas nossas vidas, ó Deus. Te pedimos que nos ajude, ó Deus, nos ajude de fato a entender o Teu plano, a entender essa caminhada, a entender e voltarmos, ó Deus, para Jerusalém, caminharmos para lá onde o Senhor nos quer, para a eternidade, ó Deus, para a qual nós fomos feitos, não para este mundo aqui de horror, de tristeza, Deus, de dificuldade. É preciso, ó Deus, colocar em nossos corações a esperança. É preciso, Deus, que nós nos coloquemos, ó Deus, diante do Senhor, e estamos nos colocando diante do Senhor, para que nós sejamos a esperança para esse mundo, para que nós sejamos a luz. Mas é preciso, ó Deus, que retiremos de nós a dúvida, que retiremos de nós, ó Deus, a vaidade, que retiremos de nós isso que a gente chama de decepção, mas que não tem nada, ó Deus, de decepção, porque é o Teu plano, ó Deus, é o Teu plano sobre as nossas vidas, ó Deus. Ó Deus, nos ajuda a compreender todos os dias aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ajuda-nos também, ó Deus, como comunidade de fé, como igreja Tua aqui na terra, a sermos verdadeiramente a expressão do Teu amor, a nos aproximarmos das pessoas, a estarmos com pessoas, ó Deus, ajudando, compartilhando, ó Deus, e vivendo aqui, até o dia em que Tu nos convocar, na certeza de que o Teu plano será cumprido, Deus. Te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor sobre as nossas vidas. E aqui colocamos os nossos corações diante do Teu altar, para que o Senhor fale e continue ecoando durante o restante dessa semana, durante o restante das nossas vidas. Que essa palavra, ó Deus, que o Senhor colocou no meu coração não saia vazia, mas que ela encontre os corações e que ela alcance uma transformação verdadeira em nossas vidas, a começar em mim, ó Deus. Que eu me transforme, ó Deus, naquilo que o Senhor planejou para a minha vida, Deus. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.